O Espírito Santo anda vivendo a véspera de de um novo ciclo de economia, de uma nova etapa na sua economia a partir da perspectiva dos projetos que estão por se instalar, da expansão das suas plantas industriais e tudo mais. E há sempre um questionamento, não nos meios especializados, mas entre o público, a distinção que se faz entre crescimento e desenvolvimento, até que ponto nos interessa o crescimento ou até que ponto nos interessa efetivamente o desenvolvimento, que implica a atividade econômica incrementada, mas sem perda da qualidade de vida. E toda essa reflexão vem a propósito de dados recentes apurados pelo nicho da tecnocracia local, o Instituto Jânio Santos Neves. Durante muitos anos, o Instituto Jânio Santos Neves deteve um pensamento formulador, um pensamento de planejamento. Passou por um período de desativação e quase esvaziamento e recobrou nos últimos anos essa função fundamental de pensar a economia capixaba. E é nesse contexto que a gente está trazendo essa conversa hoje em 9 minutos. Vamos conversar com o coordenador de estudos econômicos do Instituto Jânio Santos Neves, Matheus Albergaria de Magalhães, a respeito de dados produzidos pelo próprio Instituto a partir do cruzamento das informações que ele tem levantado. Matheus, vocês têm indicadores já que, a partir de inferências estatísticas e cruzamentos de dados, que revelam uma outra percepção para a desigualdade da riqueza dos municípios capixabas. O que mudou? Alguns municípios empobreceram, outros ficaram mais ricos? O que está acontecendo? O que vocês constataram? Você começou o programa tocando numa questão muito importante, fundamental em economia, Eustáquio. A distinção entre crescimento e desenvolvimento. Obviamente, nós queremos ver crescimento das localidades, ou seja, o aumento da produção à medida que o tempo passa. Agora, uma segunda preocupação muito importante de qualquer cientista social aplicado é a questão da desigualdade. Queremos ter um crescimento, mas um crescimento que não seja concentrado apenas nas mãos de alguns poucos indivíduos da sociedade, mas que possa ser repartido da forma mais igualitária possível. Os resultados em relação ao Espírito Santo são muito otimistas. O estado do Espírito Santo cresce cada vez mais e cresce acima do Brasil. Além disso, o Espírito Santo é o único estado da federação onde ocorreu uma redução da pobreza e uma redução da desigualdade. Esse resultado é muito bom para o estado do Espírito Santo. Agora, vamos radiografar um pouco melhor esse processo de crescimento, ou seja, vamos parar de olhar só para o estado e vamos começar a olhar para os municípios individuais do estado do Espírito Santo. Aí a questão já passa a ser um pouco diferente. Você começa a notar a ocorrência de desigualdades dentro desses municípios. Você tem alguns municípios localizados principalmente na faixa litorânea do estado que crescem muito, onde a riqueza está concentrada. E você tem diversos municípios do interior do estado, principalmente localizados nas partes noroeste e sudoeste, que estão crescendo menos. O desafio é identificar essas diferenças de crescimento e, mais do que isso, pensarmos em políticas que garantem interiorização e desenvolvimento do nosso estado no momento. Agora, o que existe? Existe uma atração gravitacional da atividade econômica do interior para o litoral? Porque a gente percebe que não é só na Grande Vitória. A gente sabe, sim, que existe toda uma concentração de atividades, e o maior valor agregado da produção capixaba está na área metropolitana, mas se perceber ao longo de toda realmente faixa do litoral, você tem um nítido contraste com o eixo que se teria, por exemplo, entre o noroeste capixaba e o sudoeste capixaba. Sim. Né? O que explica esse esvaziamento? O que? É a falta da identificação de oportunidades econômicas, é a falta de uma intervenção, de uma ação institucional no sentido de priorizar a ocupação desses vazios econômicos do noroeste ou do sudoeste? É uma questão de desenvolvimento histórico. Ou seja, a ocupação do nosso estado se deu principalmente nessa região que hoje nós conhecemos como região metropolitana da Grande Vitória. Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Até aí não temos problema nenhum em relação a esse desenvolvimento histórico. Agora, à medida que as cidades vão se desenvolvendo, vão surgindo uma série de facilidades nessas localidades, isso acaba fazendo com que outras firmas tenham mais vantagens ficando localizadas nessas localidades com vantagens do que o contrário. Então acaba sendo um círculo virtuoso para a região, mas acaba sendo, por outro lado, um ciclo vicioso para quem não está nessa região. O que precisa ser feito agora? Nós precisamos pensar cada vez mais em políticas, na formulação e implementação de políticas que gerem incentivos para que as pessoas e as empresas se movam em direção ao interior do estado. Agora, já é do almanaque econômico do planejamento do estado e já de alguns anos, Matheus, que, por exemplo, incentivos fiscais não vão substituir mecanismos indutores como vantagens locacionais,